Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de liberação irregular de verbas no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro na pasta acumulou uma série de novos desdobramentos nos últimos dias. O ex-ministro e pastores evangélicos chegaram a ficar presos por um dia. E uma interceptação telefônica revelou uma conversa de Ribeiro com a filha, em que ele cita ter ouvido do presidente Jair Bolsonaro um pressentimento sobre uma operação de busca e apreensão. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Mas, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indício, né? Mas não é porque, meu Deus. Né? Não, pai, não, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Então a gente fala, tá? O vazamento do áudio levou a oposição a intensificar a cobrança por novas investigações sobre o caso. Desde março, há uma tentativa de colher assinaturas para a abertura de uma CPI no Senado. A gente lembra que esse pedido de abertura da CPI já foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues em abril, quando veio à tona esse escândalo envolvendo os pastores e o Ministério da Educação. Ele também conseguiu, à época, alcançar a quantidade mínima de assinaturas, mas houve uma forte pressão, a atuação da base governista aqui no Senado, que conseguiu convencer alguns senadores a retirarem os nomes. Então, para evitar que isso aconteça de novo, Randolfo Rodrigues diz que vai esperar para conseguir pelo menos 30 assinaturas e ter uma margem de segurança. A gente lembra que o primeiro passo, então, para uma abertura de CPI é protocolar essa CPI, registrar essa comissão aqui no Senado ou na Câmara. Em meio à pressão por esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no MEC, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ex-ministro durante uma entrevista no último domingo. Bolsonaro afirmou que a investigação contra Milton Ribeiro é infundada e tem como objetivo atingir o governo. O presidente disse que Milton Ribeiro foi preso injustamente e que não há indícios mínimos de corrupção. O presidente voltou a defender ontem à noite o ex-ministro e afirmou que o objetivo da operação foi constranger e humilhar o governo. Abre aspas para o presidente. Até a questão do dinheiro depositado na conta da esposa dele ou da filha foi comprovado que era produto de uma venda de um carro. Eu, quando assumi a presidência, também tinha 3 carros e vendi todos. E chegou na minha conta 30, 40, 50 mil reais. É uma movimentação atípica. Qualquer depósito acima de 10 mil é atípico, mas não justificava o que fizeram com o Milton. Bolsonaro disse que o objetivo da prisão foi constranger, humilhar e dizer que o governo é corrupto. São narrativas que tentam a todo momento desgastar o governo, nada mais além disso, disse o presidente, que voltou a afirmar que se houver casos de corrupção em algum ministério, o governo vai colaborar com as investigações. No Item Mais de hoje, falamos mais sobre as suspeitas de corrupção no Ministério da Educação e sobre uma possível interferência no trabalho da Polícia Federal. Como está o andamento das investigações? Quais são os impactos políticos? Os analistas da CNN Brasil vão agora conversar conosco e responder a essas e a outras perguntas aqui no Item Mais. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos olhando para os trâmites jurídicos. Afinal, estamos falando de um inquérito que começou no Supremo Tribunal Federal, depois foi para a primeira instância e agora volta ao STF, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia. O que podemos esperar do trâmite processual e mais, o que já sabemos de detalhes sobre as investigações. Para isso, conversamos com Gustavo Uribe, nosso analista de política aqui da CNN. Agora, Augusto Aras vai se posicionar se segue adiante as apurações ou não. Há indícios fortíssimos. Há indícios de pagamento de propina, então, para o genro de um dos pastores evangélicos, o Hamilton Moura. Há indícios também de que havia tráfico de influências no Ministério da Educação e há indícios também da possibilidade
possibilidade do conhecimento do presidente Jair Bolsonaro. 2 pontos que não ficaram esclarecidos. Porque o presidente Jair Bolsonaro, nas palavras de Milton Ribeiro, ele autorizou e pediu para que Milton Ribeiro recebesse esses 2 pastores evangélicos no Ministério da Educação. E segundo, se realmente o presidente Jair Bolsonaro telefonou a Milton Ribeiro dizendo que tinha um pressentimento, nas palavras dele, de que haveria uma operação de busca e apreensão. A filha de Milton Ribeiro coloca em dúvidas: estou com meu celular pessoal, ou seja, já havia um conhecimento, então, dos investigados de que haveria, eventualmente, um processo de grampo telefônico para conseguir ouvir a conversa deles. E aqueles indícios são fortes, indícios de tráfico de influência, prevaricação, conhecimento de Milton Ribeiro de que havia essas operações questionáveis no Ministério da Educação e o próprio relatório da CGU, Controladoria Geral da União, que faz parte do governo federal, aponta que você teve, por exemplo, empresários depositando dinheiro na conta desses pastores evangélicos e dinheiro público, porque parte do dinheiro era das prefeituras, para compra de passagem para que eles participassem desses eventos do Ministério da Educação. Então há muitas pontas soltas, há muitos termos e pontos a serem investigados e esclarecidos que agora vão às mãos de Augusto Aras, se realmente deve continuar a apuração ou não. Augusto Aras é conhecido por ser mais alinhado ao Palácio do Planalto, mas diante de tantas evidências, fica difícil não investigar. A mudança de cenário a partir dos novos desdobramentos deste caso preocupa o governo. Os novos indícios de irregularidades na educação e da possível interferência nas investigações da Polícia Federal prejudicam o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que não há casos de corrupção durante o mandato dele. Quem fala um pouco mais sobre isso é o nosso analista Leandro Rezende, lá do Rio de Janeiro. Oi, Leandro. Fala aí, Carol, tudo bem? Bom, a gente está vendo aí agora um escândalo de corrupção no Ministério da Educação que abala bastante um dos pilares da comunicação do presidente Jair Bolsonaro, né, na sua busca pela reeleição. O presidente sempre se vangloriou comparando o seu governo com o governo do PT, de que era um governo sem corrupção. Agora, esse é um discurso que tem os seus pormenores de ser difícil de sustentar em torno de tudo que a gente viu desde 2019 para cá, mas agora a gente tem algo bastante específico e grave, que é a presença, né, do ministro Milton Ribeiro numa investigação de grande porte e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro foi solto, acabou sendo solto depois de decisão do desembargador Ney Belo, da Justiça Federal de Brasília, só que o impacto ele é bastante grande para o presidente, né? Primeiro porque a primeira narrativa que o governo fez foi no sentido de dizer, olha, esse é um governo que luta tanto contra a corrupção que a gente não interferiu na Polícia Federal a ponto de um ex-ministro ser preso. Essa narrativa caiu por terra, primeiro quando o delegado do caso disse que houve interferência e agora os últimos desdobramentos mostrando uma participação ainda a ser investigada, mas que fez o caso ir para o Supremo Tribunal Federal, uma participação do presidente Jair Bolsonaro. Tem conversas do Milton Ribeiro dizendo que falou com o presidente da República. Isso é bastante grave e vai ser muito explorado pelos adversários do presidente ao longo das eleições. E, por si só, o escândalo ele já é bastante problemático. A Polícia Federal tem documentos que mostram que 2 pastores, a gente noticiou isso aqui na CNN em março, 2 pastores que nada tem a ver com a gestão de educação, eles tinham prestígio suficiente para poder até palpitar em cargos do Ministério da Educação. 2 pastores que tiveram as portas abertas no governo do presidente Jair Bolsonaro e se tornaram figuras-chave na gestão do Ministério da Educação durante a gestão Milton Ribeiro. Então, é um esquema com várias ramificações e cujas investigações aí de saída, a gente está numa primeira fase de investigações, tem quebra de sigilo bancário para vir por aí, autorizada pela Justiça, uma primeira fase que já mostra que vai ser uma grande dor de cabeça para o presidente, para o Palácio do Planalto. Parte da dor de cabeça que as investigações do MEC ameaçam causar ao Palácio do Planalto passa pela possível instalação de uma CPI no Senado, como citamos no começo desse episódio. Mas o presidente da casa ressaltou os passos que ainda devem ser dados para a criação da comissão. O senador Rodrigo Pacheco, importante ressaltar, comentou esse assunto, disse que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro é um fato grave, mas não é um fato determinante para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mas que vai seguir todo o regimento aqui do Senado, começa com as assinaturas, tem leitura aí, se ele considerar a necessidade disso no plenário, e aí sim a instalação da CPI.
CPI. Durante esse processo, os senadores podem retirar as assinaturas. Leandro Rezende de volta a esse episódio para nos contar quais são as pedras no caminho para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, Leandro. E a oposição, Carol, tenta viabilizar uma CPI para investigar esse escândalo do MEC, né? Só que é muito complicado. Até alguns senadores da oposição mesmo que assinaram a CPI me disseram isso. Daqui a pouco a gente tem recesso do Legislativo, época de convenção partidária. Isso tudo agora, mês de julho, que está entrando aí na nossa porta a partir da próxima semana, né? Próxima sexta-feira a gente já vai estar em julho. Então, você tem recesso parlamentar, você tem começo das convenções partidárias, campanha eleitoral entrando na rua a partir do mês de agosto. Difícil de imaginar que uma comissão parlamentar de inquérito vai ser instalada e mesmo se instalada, se vai ter uma adesão importante dos senadores, né? A CPI, ela pode ser viabilizada, o Randolfo Rodrigues diz que tem as assinaturas e se tiver tudo certinho, o Rodrigo Pacheco tem que botar a comissão parlamentar de inquérito para funcionar. É um instrumento de desgaste e de pressão sobre a Polícia Federal, de desgaste para o governo e de pressão para a Polícia Federal para continuar a investigação desse caso complicado lá do Ministério da Educação. Mas é difícil uma CPI num ano eleitoral. Olha, se ela sair do papel, haja café para a gente, né? Que vai ter que cobrir uma eleição super difícil e ainda vai ter que acompanhar uma comissão parlamentar de inquérito. Mas pelo que a gente está vendo agora, há uma certa ideia de que a própria oposição está fazendo esse barulho todo para não deixar o clamor do caso diminuir e colocar como se fosse uma espada em cima da cabeça das autoridades, né? No sentido de, olha, se vocês não apurarem, a gente vai apurar por aqui. A CPI tem instrumentos para pedir quebra de sigilo bancário, tem instrumentos que funcionam como polícia mesmo. A gente viu a CPI da pandemia se acostumou bastante a entender esse funcionamento. O problema é só o ano eleitoral, né? Não fosse o ano eleitoral, a CPI já poderia ter saído do papel, porque há um entendimento dentro do próprio governo de que o caso é grave. Os senadores governistas entendem de que a situação realmente é complicada e que a situação do ministro Milton Ribeiro só está piorando. Os avanços na investigação contra o ex-ministro Milton Ribeiro têm aparecido no momento em que as mais recentes pesquisas apontam um cenário eleitoral praticamente estável, no qual o ex-presidente Lula tem vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto. Saíram os dados da pesquisa Datafolha. Luiz Inácio Lula da Silva tem 19 pontos de dianteira sobre Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Cenário estável, apesar da crise, diz o Datafolha. Aqui a gente tem Luiz Inácio Lula da Silva tem 48%, 47% das intenções de voto, 47% das intenções de voto. Jair Messias Bolsonaro tem 28% das intenções de voto. Ciro Gomes avançou 1 ponto percentual de 7% para 8%. André Janones tem 2%, Simone Tebet 2%, Pablo Marçal 1%, Vera Lúcia do PSTU. Brancos e nulos são 7%, não sabem 4%. As investigações sobre possíveis irregularidades no Ministério da Educação ainda devem demorar para ser concluídas. Mas até que ponto a prisão do ex-ministro e as suspeitas de interferência na Polícia Federal podem afetar a campanha para as eleições de outubro? Quem traz a resposta é o nosso analista Yuri Pita. Oi, Yuri. Olá, Carol e ouvintes do Item Mais, aqui é o Yuri Pita. Certamente o caso Milton Ribeiro provoca um desgaste na imagem do governo Jair Bolsonaro e nas pretensões do presidente de se reeleger, principalmente ao enfraquecer um dos discursos que o presidente tem apostado como forma de reduzir a vantagem que o ex-presidente Lula tem em relação a Bolsonaro, que é atribuir ao PT e ao ex-presidente casos de corrupção nos governos do PT, em especial os casos revelados pela Operação Lava Jato. Fato é que agora esse discurso acaba ficando enfraquecido. É difícil a comparação de quem foi mais ou menos corrupto para o eleitor, isso acaba tendo pouco efeito, é pouco efetivo fazer esse tipo de comparação. E claro que isso deixa o ex-presidente Lula numa situação curiosa, tanto que ele próprio se posicionou contrário à prisão sem oportunidade de defesa, adotando uma posição garantista, e o que aliados do ex-presidente me disseram, inclusive, é que isso é uma questão não só de coerência, mas de convicção
de Lula depois de ter sido alvo, ter ficado mais de um ano preso em consequência da Operação Lava Jato e posteriormente tendo a sua condenação anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Seja como for, é um desgaste porque, além da questão da corrupção, o caso de Milton Ribeiro também coloca em xeque a proximidade do governo com alguns setores do segmento evangélico. É um universo de pessoas muito heterogêneo, mas isso acaba criando uma mácula nessa relação, na forma como o governo se relacionou com algumas igrejas, com alguns pastores, em especial quando o caso traz à tona que um dos pastores chegava inclusive a fazer conexão entre a liberação de recursos públicos e pedidos de doação para a sua própria igreja. Isso acaba tendo um desgaste também nessa relação do presidente com um dos segmentos que mais tem sido apoiador do seu governo, que é o segmento evangélico. Desde o início das primeiras suspeitas de um possível esquema de corrupção no Ministério da Educação, o governo tem emitido sinais diferentes ao reagir às revelações que aparecem. O principal desafio dos aliados do presidente é buscar formas de blindar Bolsonaro do desgaste das investigações. Quem também está conosco aqui nesse painel é o nosso analista, o Caio Junqueira. Caio, conta pra gente então qual que é a estratégia do governo para lidar com esse cenário. Olha só, o governo num primeiro momento, a primeira reação foi de tentar se descolar do Milton Ribeiro, né? Isso chamou muita atenção, né? Que o Milton Ribeiro foi preso ali por volta das 6 da manhã, 7 da manhã, e por volta das 8, 9 da manhã já estava o presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista dizendo que se ele errou, ele tem que pagar. É uma tentativa clássica que os governos fazem quando aparecem as crises e querem se descolar de crises, né, e de personagens centrais de crises. Só que muitos aliados, interlocutores do presidente, que inclusive eu conversei, avaliaram que era uma estratégia arriscada, justamente porque, primeiro, que você não sabe o que os investigadores tinham até aquele momento, né? O que tem de áudio, o que tem de gravação, o que tem de suspeita, o que tem de envolvimento de fato do Milton e mais. Até que ponto o Milton não poderia se sentir abandonado e, de repente, no limite, aí partir para uma delação, partir para uma retaliação ou partir para se defender e, consequentemente, podendo respingar no governo e no próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente viu no primeiro momento, essa tentativa de descolamento, num segundo momento, que a gente vê que no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro já dá um pezinho para trás, dá uma recuada e volta a fazer aquela menção de pôr a cara no fogo, mas agora ele diz que põe a mão no fogo, já faz uma sinalização em outro sentido. De uma forma geral, a gente sente o Palácio do Planalto, nas palavras que eu ouvi até de interlocutores lá do presidente, colapsado, paralisado, perdido, né, meio que preso num labirinto. E a gente pode colocar Palácio do Planalto / QG da campanha reeleição, porque hoje, há 100 dias aí das eleições, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, o governo ele está numa situação muito difícil, o presidente Jair Bolsonaro numa situação eleitoral muito difícil, lembrando aí grandes crises de governos e sem capacidade de reação, desorganizado, desarticulado, sem controle dos fatos. Então a estratégia agora é tentar, pelo menos, de alguma maneira, furar a bolha bolsonarista, conquistar alguns eleitores de centro e tentar levar a disputa para o segundo turno. Mas veja, há 6 meses, o cálculo dos governistas era de que a essa altura de junho, o presidente Jair Bolsonaro já estaria em empate técnico com o Lula, ou já teria até ultrapassado. E a situação é completamente distinta. O presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais distante do Lula e hoje há um cenário com chances reais do Lula ganhar no primeiro turno. E essa questão toda do Milton Ribeiro acaba agravando esse cenário, porque um dos pilares do discurso bolsonarista do presidente Jair Bolsonaro para a eleição era de que não havia corrupção no governo. E na medida em que você passa a ter um ex-ministro próximo, preso, e sem saber o que vem por aí em termos de investigação, desta investigação específica, esse pilar acaba se fragilizando muito. O Item Mais de hoje fica por aqui, claro, de olho nas investigações sobre as suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação, de olho também nos trâmites processuais e, evidentemente, na repercussão política. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá!
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.